Amores, chegando aqui mais um vídeo no nosso canal. Primeiramente agradecer a todos, passamos de 1000 inscritos. Se você que recebeu esse vídeo de um amigo ainda não se inscreveu, youtube.com/prece no lar, se inscreva, acione o sininho, dá joinha para você receber os próximos vídeos. Nós estamos falando sobre o livro Obsessão Desobsessão, de Sueli Caldas. E nós estamos no capítulo 5, hoje é o último tópico que fala sobre a auto-obsessão. É possível isso? É o que nós vamos ver hoje. Eu mesma me obsediar? Nós vamos ver isso hoje aqui. Não é um estudo. Um estudo seria algo mais aprofundado. Hoje nós estaremos aqui lendo como nos outros capítulos. Se você não pegou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, os tópicos todos dos 5 capítulos, você pode assistir que estão todos aqui, tá bom? Compartilhe, se inscreva, dá joinha e acione o sininho para você receber os próximos capítulos. Vamos então falar da auto-obsessão? É uma leitura, como eu disse. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Primeiramente, antes da gente começar a ler, pedimos a Deus, a Jesus, o amparo, a proteção, as bênçãos sobre nós, para que possamos assimilar, que a nossa alma assimile tais conhecimentos, que nós possamos, dessa maneira, estarmos inteirados com o assunto, em oração, em vigilância sempre, conosco mesmo. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, e com a permissão de nosso Mestre, damos início a essa leitura. É um tópico curto e diz assim: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. É o que assevera o codificador, Kardec. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica: abre aspas, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo, fecha aspas. Tais pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma, percorrem os consultórios médicos em busca de diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos. Vou repetir. São obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com aqueles que se acumpliciaram e que quase sempre os requisitam para manter o conúbio degradante de outrora, de outra vida. Esses, os autos obsediados graves e que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis, são os inimigos, as vítimas ou comparsas a lhes baterem a porta da alma. Mas existem também aqueles que portam auto-obsessão sutil, mais difícil inclusive de ser detectada. É, no entanto, moléstia que está graçando em larga escala atualmente. Um médico espírita disse-nos certa vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores do quê? Auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas, vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde ou se descuidando dela, descobrindo os sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes que dele se aproveitem para se aproximarem, instalando-se aí
o desequilíbrio por obsessão. Bom, encerramos aqui esse trecho, a auto-obsessão, e em resumo, né, Kardec já logo no início aqui tem uma frase importante dele, e antes, né, a Sueli coloca: o homem não raramente é obsessor de si mesmo. E como se dá isso? Por isso que nós falamos oração e vigilância, né? Um pensamentinho que seja, que você tenha sobre você mesmo, né? Muitas vezes pensamentos que destroem você mesmo. Eu contei já em alguns vídeos, inclusive nas lives, né? Que na física quântica, inclusive, foi feito um teste em que eles colocam um copo com água e dentro desse copinho com água, papeizinhos escritos palavras positivas: amor, saúde, paz, alegria, prosperidade, felicidade. E no outro copo eles colocaram raiva, ódio, papéis escritos, palavras ruins, negativas: ódio, raiva, rancor, vingança, doença, tudo nesse copo. 2 copos separadamente foram levados a testes. Naquele que estava com papéis com palavras positivas, quando foi feita aquela pesquisa, né, científica, as moléculas estavam todas límpidas, todas, né, a água ela estava energizada, positiva, moléculas todas soltas, digamos, exuberantes. E na outra as moléculas estavam densas, pesadas, uma tensão total, como se fosse um veneno. Enquanto o copo com água, com papéis, com palavras positivas, estava ali como se fosse um remédio, o outro como um veneno. E aí o cientista diz assim: se o pensamento faz isso com a água, imagine o que ele faz com o seu corpo. Então, veja, a auto-obsessão, como diz Kardec, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma casa de um caso oculto, ou seja, quando as pessoas atribuem, até às vezes em macumba, feitiçaria, muitas vezes pode ser do próprio espírito dele, né? É uma auto-obsessão, ele realmente destruindo o seu corpo físico com o seu pensamento, com a sua auto-obsessão. E ele diz mais: essas pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma. Olha lá, percorre os consultórios em busca de diagnóstico impossível para a medicina da Terra, são obsessores de si mesmos, de si mesmo, vivendo um passado do qual não consegue fugir. Aí ele vai além, quando diz que no porão, ou seja, lá embaixo das suas recordações, estão fantasmas de suas vítimas ou que se reencontram, né, ali, lembrando, mantendo aquela cumplicidade de vidas passadas. O que ocorre? Quando você começa a entrar num estado de depreciação de si mesmo, né? Muitas vezes a pessoa olha no espelho e ela começa a ver defeitos. Ela fica muitas vezes fixada num corpo perfeito, ainda que ela tenha, porque ela não se enxerga assim. Começa aquele estado de fixação mental e ela começa a ficar realmente obcecada por algo que ela já tem, mas ela não enxerga ter. E faz muita coisa para conseguir chegar aonde ela acha que tem que chegar. Então, como exemplo, podemos usar pessoas muitas vezes que se olham no espelho, acham além da medida e elas têm a medida normal, é saudável, a pessoa tá bem, mas ela não se enxerga. Um processo mental dela de querer ter um outro corpo e ela começa a pensar negativamente sobre ela mesma. Isso começa a desenvolver situações que ela fica obcecada por ter um outro padrão, sendo que o dela é o perfeito, que tá tudo bem. E aí, quando ela baixa esse pensamento, que ela se olha no espelho, ela sente raiva dela mesma, ela não gosta do cabelo, ela não gosta do corpo, ela não gosta da pele, ela começa a entrar num estado negativo, estado mental negativo. E ao invés dela agradecer pelo que ela tem, ela começa a destruir, ainda que inconscientemente. Por quê? Porque ela está com esse pensamento igual do copinho. Eu sou feia, eu sou muito magra, ou eu sou muito gorda, ou eu não tenho um padrão de beleza. Isso é só um exemplo, gente. Só um exemplo.
e ela começa, o corpo vai recebendo, porque o pensamento, ele gera modificações no nosso corpo físico. Inclusive, forma pensamento. A gente pensa e aquilo se realiza. Então ela começa a destruir o corpo dela porque ela se agride quando se olha no espelho, por exemplo. Aí vai deitar, ela já começa a pensar aquilo, ela sai de casa pensando aquilo. É a fixação de pensamento, de ideias. Então aí essas pessoas muitas vezes vão para consultórios médicos, nós falando de uma parte mais estética, começa em busca de médico e transforma isso, transforma aquilo. Poxa, a pessoa é tão bonita, a pessoa tá tão bem, tão saudável, mas ela tá nessa obsessão por algo que ela já tem, ela não enxerga, porque ela tá nesse estado mental de autodestruição. Então aqui, quando ela baixa esse padrão mental, isso se dá em várias situações. A pessoa às vezes ela começa a sentir que tem algo, ela tá doente, ela sente que tem alguma dor, como ele cita aqui, né? Se queixa dos mais diversos males e ela começa a então, desse pequeno sintominha que ela tem, ela começa já deixar a coisa maior, tipo, será que não é uma doença grave? E ela entra nesse estado mental, passando informação para o corpo. Informação negativa. Então lembra do copo com água com os papeizinhos negativos. O que ocasionou nas moléculas densas ali, pesadas, como um veneno. Então a autoobsessão começa aqui, no pensamento. Forma pensamento, pensamento forma. Pensamento tem cor, forma, cheiro e destino. E quando a pessoa pensa sobre ela mesma, né, tratando ela mesma de maneira com maldade, né, ela começa a ter sintomas, a sentir coisas que não existem. E como disse aqui no início, alguns estados doentios e certas aberrações derivam do espírito do próprio indivíduo. Então a pessoa que ela começa a entrar nesse estado, ela destruindo ela mesma, ela indo contra ela mesma, ela ao invés de se autoelogiar, ao invés de agradecer, ela começa a se destruir. Nisso o padrão mental baixa, aí vem espírito sim. Aí entram irmãos, como diz aqui, desencarnados menos felizes, que aí se compraz com o pensamento dela e isso se potencializa. Muitas vezes é mais fácil dizer, isso é a culpa é de coisas sobrenaturais. Não, como você está pensando? Acordou? Ora e agradece. Agradece o seu corpo, agradece o seu trabalho, agradece a sua família, agradece o carro que você tem, a condução que você tem. Agradece, o sentimento de gratidão. Mentalmente você já está dizendo ao universo, a Deus, que você está feliz com aquilo, pode me mandar mais bênçãos. E você vai conseguindo se livrar dos tormentos. Então o sentimento de gratidão, de vigilância são super importantes, porque aí você não baixa o seu nível mental e aí não se une a espíritos infelizes que começam a potencializar. Então, como nós já temos dito nas lives, até a pessoa com o pensamento mais positivo do mundo, o maior pensador com mente brilhante, pensamento positivo, sempre pode ter um pensamento negativo. Claro que sim. A diferença é que ele não alimenta. Então, quando vier um pensamento em você, né, qualquer que seja, com relação a você mesmo, nossa, esse emprego, né? Ai, não gosto desse emprego. Opa, pera, calma. Agradeço pelo emprego, vou trabalhar para conseguir outro, vou estudar mais, vou fazer um curso. E aí você dá vazão aos pensamentos que vão te levar a uma condição melhor. E não ao contrário, a reclamação é clamar 2 vezes. Quem clama pede, quem reclama pede 2 vezes. Então cuidado com o seu pensamento. Tá aqui, ó, um médico espírita disse certa vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existe medicamento. Não, por quê? Porque tá aqui. A pessoa começa a se autodestruir. Nossa, mas
minha sobrancelha tá horrível, nossa, como eu tô com o rosto, nossa, olha, tá uma pinta aqui nova, uma ruga, nossa, eu tô muito gorda, nossa, minha perna tá muito fina, nossa, esse meu nariz, não, começa a se ou então, nossa, senti uma dor aqui, ai, será que não é uma doença grave? Será que eu não vou morrer? E ela entra num processo de obsessão por esse pensamento. Às vezes vingança também, começa a planejar vingança para com um terceiro. Né? E com relação a isso, atrai esses irmãos aqui desencarnados menos felizes. Aí sim o processo de obsessão, mas que começou com a auto-obsessão. A pessoa pensando negativamente sobre ela mesma. Ela se colocando no nível inferior a qualquer outra situação, não enxergando as bênçãos de Deus que chegam até ela todos os dias. O respirar, o enxergar, o tocar, o falar, o ouvir, o sentir, são bênçãos. O fato de estarmos reencarnadas e reencarnados é uma bênção. Pensemos nisso, tá bom? Por hoje vamos ficar por aqui. Vamos também cuidar aqui, ó. Forma pensamento, tudo começa aqui. Pense positivo, pense sempre com sentimento de gratidão. E eu agradeço e sou grata a Deus, a Jesus, por mais esse momento. Obrigada por você estar aqui acompanhando. Compartilhe esse vídeo, dá like, o joinha aí. Pede para a pessoa se inscrever no nosso canal e acione o sininho para você receber o próximo vídeo, que é o que predispõe, o que causa a obsessão. As imperfeições morais? Vamos falar no próximo vídeo. Eu espero você. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família, todos nós hoje e sempre. Obrigada, meu Deus, por mais esse momento. E até a próxima. Beijo de luz. Obrigada pela companhia.